Bom dia, turma. Vamos dar continuidade à matéria e para isso vocês já estão com a apostila nova do segundo bimestre. Vamos abrir a apostila de vocês na página 11. A importância das atividades agropecuárias. Esse vai ser um dos temas da nossa aula de hoje, e o outro na página 7. Vamos para a página 7. Na página 7, estrutura fundiária brasileira. Estrutura fundiária brasileira. Aqui, ó, página 7, estrutura fundiária brasileira. Certo? Beleza? Todo mundo está com a apostila na mão aí, na página. Então, nós vamos trabalhar e conhecer hoje os termos relacionados ao espaço agrícola brasileiro. De acordo com o INCRA, está aí, a estrutura fundiária brasileira, ela possui 3 classificações quanto ao seu tamanho: pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Observe aí no segundo parágrafo da apostila. As pequenas propriedades são imóveis que têm suas áreas entre 1 e 4 módulos. 1 e 4 módulos. No caso nosso aqui, um módulo aqui em Minas Gerais vai corresponder a 24 hectares. Então são as pequenas propriedades. Depois vem as propriedades médias, que é de 4 até 15 módulos. E vem as grandes propriedades rurais, que é acima de 15 módulos. Então, os módulos fiscais, eles variam de um estado para o outro, de uma região para o outro. No caso aqui, no estado de Minas Gerais, por exemplo, em Juiz de Fora, o módulo fiscal representa 24 hectares. Já lá em Pirapora, no norte de Minas, as terras são mais valorizadas por causa da seca. O que vai acontecer? Um módulo vai ser 70 hectares. Então, isso é uma variação. O que é importante vocês aprenderem? Que, de acordo com o IBGE, os estabelecimentos rurais onde pratica-se agropecuária no Brasil está dividido em 3 formas, né? Pequenas propriedades, propriedades médias e grandes propriedades, certo? Bom, isso de acordo com o tamanho da propriedade. Também nós vamos ver que, de acordo com a forma de trabalho e sua produção, nós vamos ter uma classificação em minifúndios e latifúndios, certo? Minifúndios e latifúndios. Vocês estão acompanhando aí na apostila, turma? Então tá aqui, ó, minifúndios e latifúndios, certo? Aqui, ó, minifúndios e latifúndios. Os minifúndios é formado por pequenas propriedades rurais onde a mão de obra é familiar. Então são aquelas propriedades tão pequenas que a produção é toda ela voltada para o consumo da própria família e às vezes a troca daquilo que sobra com outros vizinhos. Então esses são os minifúndios. E existem os latifúndios. Já os latifúndios são grandes propriedades rurais, onde pratica-se a monocultura voltada para a exportação, para o comércio. Enquanto no minifúndio a família planta
colhe, abastece sua casa, abastece, né, os locais onde ele guarda os mantimentos, que dê para ele passar até o próximo plantio. O que sobra, ele troca, comercializa ali mesmo, na propriedade dele, com os vizinhos. Já no latifúndio, que são as grandes propriedades, as grandes extensões de terras, né, rurais, já nos latifúndios planta-se um único produto voltado para a exportação, para o comércio. Monocultura, uma única cultura voltada para a exportação. Olha para você ver o nosso caso aqui em Nepomuceno. Aqui em Nepomuceno nós não temos latifúndios. As propriedades rurais aqui em Nepomuceno são pequenas, quase que na totalidade, e médias, poucas propriedades médias, né? Então aqui em Nepomuceno vai prevalecer, então, no caso aí, de acordo com essa classificação de pequena, média e grande, vai prevalecer as pequenas e com um número menor, bem reduzido das médias. Não existe grandes propriedades. Então aqui em Nepomuceno não existe latifúndios. A maior parte das propriedades de Nepomuceno são propriedades pequenas, médias. Então, aqui durante um longo período, juntava essas propriedades todinhas e plantavam um único produto. Esse único produto era o quê? O café. A região era pioneira na produção de café. Depois passou para o gado de leite. Hoje tem um gado de corte. Hoje cultiva-se milho, feijão. Então, o que acontece? Nos latifúndios, que são as grandes fazendas, grandes propriedades, aqui no sul de Minas não existem. Tá ok? E o que produz aqui na região é para o comércio e para a exportação, né? Então a grande maioria da produção de café, de milho, de soja vai para as indústrias, vai para o comércio, certo? Então esses são os latifúndios acima de 15 módulos, tá ok? Certo? Depois vocês vão ter aí um gráfico, observe o gráfico. 1995, o título é Distribuição das áreas dos estabelecimentos agropecuários no Brasil. Em 1995, olha aqui na cor azul, é o total, e você vai ver que as propriedades rurais, as propriedades menores prevaleciam, de 10 a 100 hectares e menos de 10 hectares, né? As acima de 1000 hectares eram poucas. A partir que o tempo foi passando, né, houve pouca variação. Continuou, né, no Brasil a prevalecer, aumentou muito pouco as de 1000, acima de 1000 hectares, tá? Isso é apenas uma ilustração para vocês. O IBGE, através do censo, faz uma pesquisa. Durante o recenseamento, faz-se uma pesquisa e, de acordo com a pesquisa, apresentou esse quadro aqui. Por exemplo, pessoas que sabem ler, 77%. Pessoas que não sabem ler, 23% de analfabetos ainda no Brasil. Certo? E assim você vai encontrando outros dados relacionados ao trabalho do censo, que é muito importante, que eles vão nas propriedades rurais e fazem esse levantamento. Tá ok? Bom, então, como eu falei para vocês, lá na página 9, primeiro parágrafo, está confirmando que os minifúndios predominam. Mesmo eles sendo predominantes no Brasil, eles ocupam apenas 10% do território brasileiro. 10% do total de espaço de terras agrícolas do Brasil. Então, 90% são pequenas propriedades. E elas ocupam apenas 10%. Então aí você vê que os latifúndios que vão aparecer sul do Amazonas, do Pará, Mato Grosso, Tocantins, essas regiões existem enormes latifúndios. E esses latifúndios são enormes propriedades, grandes extensões de terra, onde produz geralmente a soja, o milho e um outro cereal,
enfim, são áreas agrícolas. E também vão prevalecer nessas áreas a criação do gado. Então, esses latifúndios também, além da produção de cereais voltado para exportação, praticam-se uma pecuária também extensiva e intensiva, né? Onde o rebanho de gado, principalmente bovino, tá ok? Bom, então, para a tarefa de vocês vão pegar o exercício de aprendizagem 4 e 5. Vocês vão definir o que é latifúndio e minifúndio e vão observar essa tabela e comente a evolução da estrutura fundiária brasileira, descrevendo os dados do censo de 2006 e 2017, certo? E depois, na página 6, existem 3 gráficos: estabelecimentos agropecuários com menos de 10 hectares, de 10 a 20 e de 20 a 50 hectares, para vocês analisarem isso aí, tá ok? Bom, vamos agora para a importância das atividades agropecuárias. Está aí na página 11, a importância das atividades agropecuárias. Bom, gente, a economia de um país está dividida em 3 setores: primário, secundário e terciário. O primário, que é o que interessa para nós, que estamos vendo o espaço rural brasileiro, o primário ele é ocupado pela agropecuária e pelo extrativismo. Agricultura, pecuária e extrativismo. Então, o setor primário pratica-se a atividade econômica da agricultura, da pecuária e do extrativismo. O setor secundário, a indústria. E o setor terciário, comércio e prestação de serviço. Mas vamos deixar o secundário, a indústria, o terciário, prestação de serviço e o comércio para nós analisarmos o primário, que é a agricultura e pecuária, que é o espaço rural brasileiro. Então, eu gostaria de deixar um país que depende do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, como principal fonte de renda, não é um bom negócio. Por que não é um bom negócio? Não é um bom negócio porque a matéria-prima tirada da agricultura, produção de alimentos, etc., e da pecuária, a criação de a carne bovina, suína, enfim, é muito barata a matéria-prima. É muito barata. O extrativismo mineral, então, é mais barato ainda. Então, um país que depende do setor primário, né, na sua economia, não é um bom sinal. O bom sinal é se o país pegasse o que ele produzisse de alimento, industrializasse e vendesse industrializado, comercializasse no mundo. Aí seria forte. O mesmo com a pecuária. Ele criaria os rebanhos, formava os rebanhos, industrializava o produto, seja o leite ou seja a carne, industrializava e vendia industrializada para o mundo. Aí sim, mas vender a matéria-prima, vender o cereal, vender a carne ou in natura, né? Isso para um país não é bom, porque é muito barato, tá? Então, eu gostaria de deixar esse comentário com vocês. Também, o Brasil é um país abençoado. Eu gosto de comentar nas aulas que o Brasil é um país abençoado por Deus, porque o clima é favorável. Quer dizer, a temperatura variando aí de 23 a 30 graus, uma média aí, e mais o índice pluviométrico, as quantidades de chuva, as chuvas distribuídas de uma forma homogênea, né? Por exemplo, chuvas no verão, estiagem no inverno, né? Já no sul do Brasil as chuvas são bem distribuídas, já no norte do Brasil as chuvas são constantes o ano inteiro. Então o Brasil tem um clima favorável
né, a prática da agricultura. Não existe precipitação de neve, né? Aqui no Brasil não existe terremoto, vulcanismo. Então, esses fenômenos naturais que podiam ser drásticos à prática da agricultura, da pecuária, aqui no Brasil não existe, certo? Então, no nosso caso, no nosso país, esses fatores naturais são favoráveis a que o Brasil seja um país de vocação mesmo para o setor primário, para a agropecuária, certo? Agora, eu falei para vocês que os preços são muito baixos, porque quem põe um preço no produto da agricultura e da pecuária não é o governo brasileiro, não são órgãos da economia brasileira. Quem põe um preço nos produtos brasileiros é a Bolsa de Nova York. Então a Bolsa de Nova York é ela que estabelece o preço dos produtos. Aí todo dia você vê cotação do café, cotação da soja, cotação do milho, cotação da arroba do boi, enfim, esses preços vêm direto da Bolsa de Nova York. Então, por isso, aqui no Brasil, né, quem comanda o preço dos produtos é o mercado internacional, principalmente as bolsas de valores. Então, há uma dependência econômica muito grande do setor primário, né, com esse baixo valor agregado ao produto e esse fator de que quem coloca o preço nos produtos é as bolsas internacionais. A de Nova York, por exemplo, comanda o mercado brasileiro, tá? Mesmo tendo grandes extensões de terras férteis, clima favorável e tudo isso, e grande produção de alimento, o produto é muito barato, certo? Então é isso aí, a nossa aula de hoje, tá ok? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um abraço a todos.